Olá, seja bem-vindo. Você está no XP com uma questão de linguagens. E eu, Cláudia Fumi, vou acompanhar você para que a gente possa fazer essa questão com a maior tranquilidade. Bom, você já sabe, a gente relembra, nós começamos sempre com o comando. A concepção Arcade de Cláudio Manuel da Costa registra sinais de seu contexto histórico refletidos no soneto por um eu lírico que... O que a gente vai fazer com esse comando aqui? Compreender cada uma das partes. Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa tem uma concepção Arcade. Então, eu vou sublinhar aqui, eu já sei quem é o autor, não necessariamente eu vou retomar, mas eu sei que nós temos aqui uma concepção Arcade para olhar. Ou seja, eu vou me lembrar aí daquilo que eu estudei em relação a arcadismo, tá? Depois nós temos assim, ó, a concepção Arcade registra sinais. Então, aqui no texto, a gente vai ver sinais do arcadismo. Registra sinais de seu contexto histórico. Opa, o que acontece aqui? Eu afunilei mais ainda o que seria a concepção Arcade. Ela não é só falar sobre o arcadismo, ela está falando sobre sinais de contexto histórico. Deixa eu colocar aqui, porque eu foco melhor quando eu concentro aquilo que eu quero aqui do lado. É um segredinho que você pode utilizar, pode exercitar. Sinais de quê? De contexto histórico, tá? Então, isso aqui vai servir para eu não desfocar e puxar da minha memória aquele monte de coisa sobre o arcadismo. Eu estou olhando só o que o comando pediu. Então, o que ele pede por enquanto? Sinais de contexto histórico da concepção Arcade. Refletidos no soneto. Tá, é no soneto porque eu vou precisar utilizar aqui o soneto. E, para quem não se lembra ou não conhece ainda, o soneto é o poema que tem 4 versos, mais 4 versos, mais 3 versos, mais 3 versos. Soneto é só a forma desse poema aqui, tá? E aqui a parte mais importante do comando. Olha, por um eu lírico que a gente está sabendo que esse eu lírico aqui é o sujeito dessas formas verbais aqui. Então, eu posso transferir para cá e colocar assim, ó, o eu lírico, só para me lembrar aqui mais facilmente. E eu vou fazer assim, o eu lírico busca, o eu lírico contempla, o eu lírico lamenta, o eu lírico encontra e o eu lírico recorre. Então, a gente já sabe que desse comando todo, ficou claro que vão ser sinais do contexto histórico e que são vistos a partir do eu lírico e do posicionamento dele. Agora a gente vai fazer a leitura do poema, fica mais claro, olhar para o poema sabendo aquilo que eu vou buscar. Então tá aqui. Ah, mas eu não gosto de ler poema. Calma, a gente vai conhecer a estrutura e vai descobrir que os poemas que a gente vê nas provas do Enem não são aqueles poemas que a gente diz assim, li e não entendi nada. A gente vai com calma, analisa e encontra. Vamos lá? Leia a posteridade. O que a gente tem aqui? Uma voz que está dizendo que a posteridade faça uma leitura. Leia a posteridade, ó pátrio rio. Então, o que acontece com esse ó pátrio rio? A gente tem aqui um vocativo, é como se nós tivéssemos alguém aqui falando para outra pessoa. Então, esse alguém é o eu lírico e ele está dizendo para outra pessoa que é o pátrio rio. Leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos, teu nome celebrado. Aqui nós vamos colocar em ordem direta, tá? Para que a gente possa melhorar. Por que está trocado? Porque eles gostam de colocar as rimas aqui no final. Ó, rio rima com frio, celebrado rima com despertado. Aí para a rima ficar bonitinha, a frase vai virar de cabeça para baixo. Mas não tem problema, a gente desvira essa frase e coloca na ordem direta. Então assim, ó, a posteridade, leia teu nome celebrado em meus versos. Vou até fazer aqui rapidinho para poder melhorar essa minha compreensão. O que eu estou dizendo? Que eu tenho aí um sujeito que seria a posteridade, ou seja, quem vem depois, né? Vou mudar aqui a forma verbal para vai ler, certo? Então, a posteridade vai ler o quê?
vai ler o teu nome celebrado em meus versos. Ah, agora eu entendi melhor. Ou seja, alguém que vem depois vai pegar os meus versos, os meus poemas e vai ler o seu nome. Mas o nome de quem? Do Pátrio Rio, tá? Então, eu estou dizendo, eu lírico, estou dizendo que alguém depois vai pegar os meus poemas e vai encontrar o nome do Pátrio Rio celebrado aí. Já entendemos? Fica muito mais fácil a gente continuar, né? E aí nós temos assim: porque vejas uma hora despertado o sono vil do esquecimento frio. Opa, momentinho de gramática. Por que separado assim? Significa o quê? Significa um para que, tá? Pode ser uma finalidade. Então vamos experimentar aqui para ver se é a finalidade. Para que vejas. Vejas, quem é que vai ser o sujeito desse vejas? É o tu, que seria o Pátrio Rio, tá? Então, teu nome, tu, está se referindo ao Pátrio Rio. Então, para que tu, que seria aqui o rio, tá? Para que tu vejas, e aí eu vou fazer assim: veja o quê? O sono vil do esquecimento frio. Peraí, eu tenho que pensar aqui. O sono vil de vilão, né? Do esquecimento frio. Ah, então o esquecimento frio tem um sono que não é muito legal. Então, para que tu vejas esse sono, vou colocar a palavra esse aqui, só para não precisar copiar tudo, tá? Para que tu vejas esse sono uma hora despertado. Ah, então já entendi. Aqui ficou mais fácil, olha só. Tudo com calma, tudo aos pedacinhos para que a gente possa entender e avançar. Eu estou contando para a posteridade, eu estou contando para você, Rio, que a posteridade vai ver nos meus versos o seu nome celebrado, para que você possa ver o sono despertado. Então, significa dizer que hoje nós temos aí um Pátrio Rio que está vivo, vamos dizer, e que com o tempo ele vai acabar sendo esquecido, mas ele vai estar nos meus versos. Então, a posteridade lá na frente vai ver a minha citação para que possa despertar o seu nome daquele sono vil, daquele sono do esquecimento. Entendi. Se eu entendi, eu posso passar para a próxima estrofe, tá? E aí a gente continua observando que, como ele se direciona ao Pátrio Rio, ele coloca assim, ó: não vês, quem é o sujeito de vês? É o tu, que seria o Pátrio Rio de novo. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Aí ele repete aqui, ó: não vês ninfa cantar, pastar o gado, na tarde clara do calmoso estio. Como nós temos um ponto final aqui, então a gente já pode fazer essa leitura aqui com mais calma. E como tem um ponto e vírgula aqui, eu consigo dividir assim, ó. Eu vou ler primeiro esse pedacinho e vou ler esse outro. Inclusive porque eu já percebi que eles têm a mesma estrutura. Não vês, não vês. Por isso que o ponto e vírgula está separando, porque a gente usa o ponto e vírgula para separar duas estruturas diferentes. Então, eu posso ler a primeira e depois ler a segunda. Então, não vês seria o Pátrio Rio. Então, eu vou colocar assim, ó: tu, né? No caso, o Pátrio Rio, tu não vês. Ele está dizendo que o Pátrio Rio não vê. Mas o que é que o Pátrio Rio não está vendo aí? Aí a gente pega só esse primeiro pedaço até o ponto e vírgula. Nas tuas margens, o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Vou colocar na ordem direta. Ó, tu não vês o, que é esse artigo, o substantivo assento, tá? Quais são as características desse assento? O assento é sombrio, o assento é fresco, só está na ordem indireta. Agora, é o assento de quê? É um assento de um álamo copado. Eu nem sei o que é álamo, mas colocando na ordem direta, eu já entendi que tu não vês o assento sombrio e fresco de um álamo copado. Copado é copa, copa vem de árvore,
não é? Então, na hora da prova, eu não tenho um dicionário, não posso usar um dicionário, mas colocando na ordem direta, eu estou entendendo aqui que a gente está colocando que o pátrio rio não está enxergando o assento fresco de um álamo copado. Consegui entender a estrutura. Agora eu vou para o segundo. Tu não vês, novamente, né? O que é que tu não vês? Aí ele coloca aqui, ninfa cantar. Então, ali não tem ninfa cantando. Tu não vês pastar o gado na ordem direta. Tu não vês o gado. Então, você não vê uma árvore copada, não vê uma ninfa cantando, não vê um gado pastando. Onde? Olha só, nas tuas margens e na tarde clara do calmoso estio. Na tarde clara do calmoso estio, estio, tô sem dicionário na hora da prova, mas sei que o tempo estiou, ou seja, parou de chover. Já dá para entender aqui que esse calmoso estio é o quê? O período em que não está chovendo. Então eu tenho duas considerações aqui, o local nas tuas margens e eu tenho aqui o tempo na tarde clara do calmoso estio. Coloquem esses dois elementos aqui agora nesse tu não vês. Tu não vês onde? Nas tuas margens, vou colocar aqui, ó. Quando? Nas tuas margens é o lugar. Quando? Na tarde clara, vou colocar aqui, a tarde. Então, ele está falando com o rio e diz, olha, rio, você não está vendo as suas margens de tardezinha? Um assento sombrio de uma árvore copada, uma ninfa cantando, nem o gado pastando. Já entendi essa estrofe. Posso até retomar outra e dizer assim, olha, rio, eu vou escrever nos meus versos para que as pessoas que nasçam depois leiam aquilo que poderia estar esquecido. Você não está vendo de tardezinha nas suas margens um assento copado, né, num assento numa árvore copada, uma ninfa cantando, nem o gado pastando. Já tem um chão, né? A gente já consegue dizer que o poema não é assim tão difícil de se entender. E a gente vai para o primeiro terceto, que está aqui dizendo assim, turvo banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Nossa, esse daqui virou cambalhota, mas eu achei o verbo. O verbo aqui é recreias, que está igual a vez aqui também, tá? Então, recreias seria o quê? Seria a forma verbal associada ao tu, que é o rio. Tu recreias. O que é que tu recreias? Vamos tentar colocar aqui na ordem direta? Tu recreias o vasto campo da ambição, certo? Eu posso colocar dessa maneira para experimentar aqui, ver se esse é um complemento do verbo. Tu recreias o vasto campo da ambição. E aí a gente volta para cá e tem assim, turvo. Turvo quem? O rio, né? É a característica do rio. Banhando as pálidas areias nas porções do riquíssimo tesouro. Então, recrear seria se divertir, né? A hora do recreio, brincar. Então eu posso dizer, você recreia ou você brinca, né, com o vasto campo da ambição, turvo, banhando as pálidas areias nas porções do riquíssimo tesouro. Dá até para fazer uma imagem, né? Uma imagem de margem de rio. Então, ele vai brincar com o campo da ambição, banhando as areias. Aquela questão de a água e batendo ali na margem, né? Um vai e vem, quando a gente fala sobre fazer de conta aqui. Quando a gente fala sobre um rio e a água avança um pouquinho e volta, avança um pouquinho e volta. Esse movimento pode ser associado aqui ao recrear. Por quê? Porque ele banha as areias brancas, mas ele é turvo. Olha aqui o contraste das características, o rio turvo e as areias pálidas, né? Entendemos aqui essa estrofe, agora a gente vai para outra. O vasto campo da ambição recreias, que de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda, brota em ouro. Não entendi nada, não é assim que a gente fala? A gente vai buscar aqui os verbos, a gente vai buscar aqui a organização direta para ficar mais fácil. Então a gente vê aqui, ó, de seus raios está associado a alguma coisa, porque ele começou com a preposição. O planeta louro
enriquecendo o influxo em tuas veias. Bom, achei uma forma verbal aqui e ela vai ser o meu começo. Quem será que enriquece? Vamos supor que seja o planeta Louro, tá? O planeta Louro de seus raios, enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda, brota em ouro. A gente consegue já entender aqui que o planeta Louro está associado a quê? Ao Sol, né? Porque nós temos os raios. O planeta Louro enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda, brota em ouro. A gente pode pensar aqui no Sol e imaginar o quê? Os raios do Sol fazem a água brilhar, né? E aí esse brota em ouro estaria associado a essa descrição. Entendi? Entendi que a gente tem aqui uma descrição daquilo que seria esse rio com quem o eu lírico fala. Já achei a resposta? Não, o que eu fiz foi compreender o que o poema traz para a gente. Agora a gente volta aqui e retoma os 2 pontos que a gente tinha colocado de início. Ver sinais de contexto histórico do arcadismo, através de quê? Através do eu lírico. E aí a gente agora vai casar esse eu lírico com essas frases para organizar aqui a nossa ideia do que seria a resposta para esse comando. O eu lírico na letra A. O eu lírico busca o seu reconhecimento literário entre as gerações futuras. Realmente, ele busca reconhecimento, mas não literário. Ele busca reconhecimento do rio que já foi esquecido. Então, essa daqui a gente não pode marcar como correta. Na letra B, e nós começamos de novo falando sobre o eu lírico. O eu lírico contempla com sentimento de cumplicidade a natureza e o pastoreio. Ele tem aí sentimento de cumplicidade? Não. Por que não? Porque aqui ele só está se direcionando ao rio. Ele não se colocou aqui uma cumplicidade em relação à natureza e ao pastoreio. Ele pode até ser cúmplice no sentido de fazer despertar o que estava esquecido, mas não em relação à natureza e pastoreio, em relação ao rio. Letra B a gente também vai descartar. Voltamos para cá para ver a letra C. O eu lírico lamenta os efeitos produzidos pelos atos de cobiça e pela indiferença. Opa, indiferença está aqui no esquecimento. Olha só. E cobiça, eu vi a cobiça onde aqui? Nós vimos a cobiça na ambição que foi citada aqui. É uma possibilidade? Sim. Nós temos aí, muito bem apontados. Mas para isso a gente precisa marcar as letras D e E como erradas. Vamos ver? O eu lírico encontra na simplicidade das imagens a expressão do equilíbrio e da razão. Nossa, nem equilíbrio nem razão. Letra D nem passa por perto. E a letra E? O eu lírico recorre a elementos mitológicos da cultura clássica como símbolos da terra. Olha, elementos mitológicos a gente não achou nem no fundo do rio aí, né? Letra E é absurda, então a gente realmente confirma que o nosso gabarito aqui é a letra C. E observe, o passo a passo aqui foi importantíssimo para a gente ter a segurança para fazer a questão. É isso, é com esse carinho que o XP está aqui para você.